Bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre a noção de cultura para Malinowski, funcionalista, do módulo 39. Malinowski nasceu no dia 7 de abril de 1884 na Polônia. Ele foi um importante antropólogo do século XX. Ele é reconhecido como o fundador da antropologia social e é associado aos estudos de campo entre os aborígenes da Oceania. Ele logo conquistou renome nos círculos antropológicos com os ensaios sobre os aborígenes australianos. E em 1914 ele viajou para Nova Guiné, a fim de pôr em prática um projeto de pesquisa. Ele foi o primeiro antropólogo a ir para campo. Ele foi o primeiro a estudar uma sociedade dentro dela mesma. Os trabalhos de Malinowski ganharam novo impulso com a sua mudança para as ilhas Trobriand, no sudoeste pacífico, entre 1915 e 1918. Lá ele conviveu com os nativos, morou numa tenda, aprendeu a língua, os costumes e por meio de entrevistas e observações no próprio meio desses aborígenes, ele conseguiu um registro apurado sobre aquela sociedade. Pode assim apresentar um quadro dinâmico das suas instituições sociais, das instituições sociais daquela sociedade, que eram as relações de trabalho, como que eles faziam no casamento, a vida familiar, as leis, os costumes, as magias, os mitos, tudo que tinha dentro daquela sociedade ele conseguiu perceber. E a partir daí ele traçou as bases da antropologia social e escreveu em 1915 o livro Os Nativos de Mailu e sua obra principal em 1922, que foram Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Malinowski atraiu a admiração de cientistas de outras áreas, como a psicologia e a linguística. E ele também falava que todo costume, todo objeto material, toda ideia, toda crença preenche uma função vital e tem um objetivo. E essa parte é indispensável para qualquer civilização. Ele também falava que o antropólogo ele deve entender tais funções e relações para compreender a cultura. É bom a gente deixar claro que o método funcionalista de Malinowski tem como ponto de partida a imersão da antropologia na sociedade estudada. Então, o funcionalismo de Malinowski, ele defende que as instituições sociais têm como função satisfazer as necessidades dos indivíduos, as necessidades biológicas do indivíduo. Segundo a definição de Malinowski, cada pessoa possui um conjunto de precisões, cabendo à cultura desenvolver diferentes maneiras de resolver essas necessidades, de forma coletiva através das instituições. No livro Uma Teoria Científica da Cultura, o Malinowski ele afirmou que a cultura representava a totalidade social, o conjunto de todas as instituições, que era um ambiente artificial, uma forma de resolver as necessidades humanas. Ele define a função como uma ação coletiva responsável por satisfazer uma necessidade. Essa necessidade, ele vai falar que é a fome, a procriação, a proteção, entre outros. E ele vai falar que para que isso ocorra, é preciso que haja cooperação, organização entre os indivíduos. E a organização, segundo Malinowski, precisa de um arranjo, de uma estrutura bem definida, a qual a gente coloca o nome de instituição. Ele também chamou de instituição. Para que essa instituição possa existir, deve existir também um conjunto de valores tradicionais que dizem respeito a essa instituição. E essa instituição necessita ser aceita pela coletividade, bem como também é necessário que haja relação entre as pessoas e com o ambiente físico e com a cultura que elas têm. O Kula, por exemplo, representa uma rede de relações. Essa rede de relações ela é baseada na tradição, que envolve a troca de braceletes e pulseiras, e que além do aspecto das trocas, envolve também a magia, permitindo que a partir dessa instituição se possa compreender uma parte da realidade cultural das pessoas da sociedade a qual está estudando. Malinowski ele vai falar também que dentro da perspectiva funcionalista, o antropólogo ele deve observar cada detalhe de uma cultura, cada detalhe que ele foi estudar dentro daquela cultura. Por mais simples que possa parecer aquele detalhe, porque é a partir desse detalhe que ele vai reconstruir de forma precisa a lógica daquela cultura. Por isso que é importante a observação participante,
que é uma metodologia desenvolvida por Malinowski, resultante do aperfeiçoamento do trabalho de campo, onde o observador convive durante um longo período com a coletividade por ele estudada, participando de todas as atividades, participando do dia a dia, no intuito de apreender toda a complexidade daquela cultura. Módulo 39, a noção de cultura para Malinowski funcionalista, exercício de aplicação. Página 276, número 1. Assinale a alternativa correta sobre o método antropológico funcionalista proposto por Malinowski. É a letra C. O pesquisador deve conviver intensamente com a sociedade estudada, procurando compreender internamente sua realidade sociocultural. É a letra C de casa. Essa alternativa ela está correta porque o método funcionalista de Malinowski tem como ponto de partida a imersão do antropólogo dentro da sociedade que ele está estudando. 2. Foi o antropólogo funcionalista, autor da obra Estrutura e Função da Sociedade Primitiva. Assinale seu nome. A alternativa correta é a letra C, Radcliffe Brown. Pelo título da obra, a alternativa correta é a C. 3. A noção de observação participativa defendida por Malinowski é a letra A. Consiste na submersão do antropólogo na cultura que pretende conhecer, convivendo profundamente com os povos estudados e aprendendo as conexões e os significados de suas práticas sociais. A ideia fundamental é estudar a sociedade no seu interior, ou seja, considerar a partir do ponto de vista das pessoas que vivem naquela sociedade, que nasceram naquela sociedade. O investigador, no caso o antropólogo, ele deve abordar o conhecimento do grupo adotado sem nenhum preconceito, sem fazer julgamentos de valores e sendo literalmente um observador participante. Por isso que é a letra A. Meninos, até a próxima aula e não se esqueçam de fazer as atividades propostas deste módulo, que são da página 278 da atividade 6 até a atividade 16. Postem essas atividades o mais rápido possível para que sua nota vá nesse bimestre. Até a próxima aula.